E aí, turma, boa noite. Vamos continuar aqui a aula, né, sobre vegetação no conforto ambiental, agora com a parte 2, tá bom? Nessa aula nós vamos abordar algumas espécies, alguns tipos de árvore e explicar mais ou menos para vocês como que vocês podem estar trabalhando as árvores aí na questão do conforto ambiental, tá bom? Essa aula também vai ser bem parecida com a outra. Nós vamos utilizar muitos termos técnicos aqui em relação aí à morfologia das plantas, né? Mas espero ser o mais didático possível aí com vocês, tá bom? Então, nós vamos ver, continuar vendo, né, sobre a classificação e a forma dos tipos vegetais. Então, turma, nessa aula nós vamos perceber que temos espécies aí que podem ultrapassar até 100 metros de altura e acabam impressionando pela perfeição e pela clareza aí da sua estrutura e também pela profusão das suas folhas, que acabam se movimentando em busca aí da luz solar, e também com a ajuda da mobilidade causada pela agitação no ar, acabam propiciando, né, jogos de luz e sombra. Nós também podemos ver variações nas tonalidades, nos contrastes durante todos os meses do ano. E as árvores, querendo ou não, elas são úteis como abrigo, elas acabam propiciando aí ordenamentos e definições do espaço do exterior, elementos simbólicos de valor inestimável, e também muitas vezes como referência e até demarcações aí do espaço. Nesse slide aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre porte, forma e também o sombreamento, né? Que é muito importante aí para nossa aula. Então, uma árvore ela pode ser considerada de grande, médio e pequeno porte, seja qual for a sua altura aí, também pela sua dimensão da sua copa, ou ainda até mesmo a união desses dois parâmetros, conforme eu vou falar algumas informações aqui para vocês. Para uma árvore ser considerada de pequeno porte, ela tem que ter até 8 metros e um diâmetro de copa de até 6 metros. Para uma árvore ser considerada de médio porte, que é o caso dessa aqui do meio, ela tem que ter de 8 a 15 metros e ter uma copa de 6 a 12 metros de diâmetro, tá bom? E para uma árvore ser considerada de grande porte, que é o caso dessa última aqui, ela tem que ter mais de 15 metros de altura e ter uma copa de 12 metros de diâmetro. Então tem que ser realmente aí uma árvore enorme, né? Então, nesse slide aqui, nós vamos ver um pouco sobre o tipo de copa e também de fuste, tá bom? A forma de uma árvore plenamente desenvolvida poderá ser atribuída ao resultado da combinação de duas variantes, que no caso é a copa e também o fuste, tá? O tipo de fuste ele geralmente está definido aí como sendo a porção do caule que permanece não subdividido. Então é basicamente até aqui, ó, até onde ele não se divide, tá bom? Criando assim as ramificações. Então, só para vocês terem uma noção de proporção, pode ser considerado como baixo um fuste de até 2,5 metros. Médio, ele fica entre 2,5 metros e 4, e alto é superior a 4 metros. Então, aquela última árvore lá que eu mostrei para vocês, aquela maior, então o fuste dela aí ultrapassa até na área aí dos 20 metros, tá bom? A forma da sua copa, ela está relacionada diretamente aí à sua forma e também à sua densidade.
E aí a árvore pode ser do modelo colunar, ela pode ser cônica, tá? Ela pode ser elíptica, que os dois modelos, tanto na vertical quanto na horizontal. Ela pode ser umbeliforme, globosa, flabeliforme, caliciforme, tá? No estilo de pendente e também de figueira. Então tem todos esses modelos aqui de copa que nós podemos fazer aí a catalogação, tá bom? E aí eu queria mostrar aqui para vocês dois tipos de modelo. O que estão numerados aqui com o numeral 1 é porque eles são monoaxiais, tá bom? E o que está numerado com 2, que no caso é essa e essa, eles são poliaxiais. O monoaxiais é muito comum a gente também chamar ele de único tronco, tá bom? Então ele acaba lançando ramos lateralmente, e aí há uma subdivisão aqui somente nessa estrutura que ela acaba lançando lateralmente. Já os poliaxiais, eles lançam aí estruturas em basicamente todo o espaço. Então são divididos em diversas formas e também em diversas divisões, tá bom? Então a gente tem essas duas estruturas, as mono, né? Vocês podem ver que elas são até mais assim entre aspas, né, organizadas, e também as polis, ó. Então elas acabam crescendo para todos os lados e acabam sendo distribuídas aí no espaço geral, tá bom? Aqui, quanto ao formato da copa da árvore, nós temos alguns croquis aqui que você pode ver como você poderia estar representando ela em desenho. Então aqui, ó, no número 1 nós temos a ovalada, a arredondada. No número 2 a ovalada. O número 3, ó, você pode até ver que ele está dividido em 3.1 e 3.2. É o formato em leque. Aí nós temos o 4, que é o regular. O 5 aqui, ó, é o formato colunar. O 6, formato de pirâmide, tá? Deixa eu passar lá pro 7, né? O 7 aqui, ó, em formato umbeliforme, tá? Aqui, ó, temos vários modelos dela. O 8 é mais espalhada, tá? E o 9 em formato de cálice, ó. Você pode ver que ela lembra muito aí o formato de um cálice, tá bom? Então, nós temos esses diversos tipos aí de árvore que vão, sim, dependendo do tipo de copa que ela vai ter, vai trabalhar muito a questão de sombreamento, que é exatamente isso que nós vamos trabalhar aí no próximo slide. Então, o sombreamento ele está ligado aí à eficácia, principalmente aí na questão da densidade da folhagem da planta, né? Ela pode ser mais densa, né? Ela pode ser média e também ela pode ter uma copa rala, sem muitas folhas. E aí você consegue notar essa diferença nesses três exemplos, ó, que são o exemplo de uma árvore mais densa, uma média e uma rala, tá bom? Então, um fator importante a se ponderar é que em caso de copas densas, o raio do sol praticamente não atravessam aí a folhagem. Assim, acaba quase que sendo impossível o desenvolvimento das forrações abaixo dessa árvore. Então, vocês podem ver até nesse exemplo aqui, ó, ela é uma copa densa, mas ela não é uma copa com um diâmetro muito largo. Então ainda tem aqui uma grama aqui por baixo dela. Mas bem aqui, ó, onde está
a junção aqui da raiz com o caule dela, você pode perceber que realmente não tem grama aqui, tá? Até parece que alguém limpou, mas é porque a grama realmente ela não consegue se desenvolver naquela parte, porque ela não pega sol, tá bom? Então, alguns exemplos aí de árvores de copa mais densa é o pau-ferro, desculpa, é o mungubá e o amendoim bravo. Nesse exemplo aqui foi colocado o mungubá. Das copas médias nós podemos ver o pau-ferro e o pequi. Esse aqui é um pé de pequi, tá bom? E a copa rala a gente pode dar como exemplo aí a árvore que é chamada de angico, tá bom? Uma das observações que é importante a gente colocar é que as árvores com pouca densidade elas podem ser utilizadas no sol poente, quando o objetivo não for para obstruir o visual do evento. Então, quando você quiser criar aquela expectativa do seu cliente, dele poder ver o pôr do sol, então é muito interessante você trabalhar com uma copa mais rala, tá bom? Que aí você vai estar trabalhando essa função aí multissensorial no projeto dele. Outro fato muito interessante é a questão da permanência das folhagens, tá bom? Então a gente pode classificar aí as folhas como sendo persistentes, né? Ou também perenes, ou também as folhagens caducifólias, ou também chamadas de caducas. Então, normalmente dizemos que uma árvore tem folhagem perene ou persistente, quando ela se encontra, né, enfolhada durante o ano todo. E a troca natural das folhas se faz de uma maneira tão mínima que nunca essa árvore vai ficar desnudada. O exemplo que nós colocamos aqui na gravura, aqui no slide, foi da sibipiruna, tá bom? Então essa daqui é a sibipiruna. Ela é uma árvore aí de folhagem perene, tá bom? Quando nós dizemos aí que uma árvore tem uma folhagem caduca ou caducifolha, quando a perca dessas folhas ela chega praticamente que total, em função aí dos períodos do ano, né? Então é aquilo que eu estava falando para vocês. Em regiões mais frias é interessante que você durante o verão tenha realmente a folhagem toda dessa árvore, tá? Mas durante o inverno, que é onde o sol está mais inclinado, é interessante que essa árvore ela esteja realmente aí sem folhas. E aí é interessante você pesquisar em sites qual é o tempo de folhagem dessa árvore, porque cada árvore ela vai ter um tempo diferente, tá? E o exemplo que nós usamos aqui, ó, no slide, inclusive essas duas fotos são da mesma espécie de árvore, que é a paineira, tá bom? Então, quem quiser dar uma pesquisada aí, já é uma dica de árvore para vocês poderem utilizar. Uma outra coisa muito interessante, até que já foi falada na outra aula, é a questão da raiz. E aí faltou falar um pouquinho sobre o córtex. Córtex, na verdade, é também chamado aí de casca da árvore, né? É basicamente o tecido protetor aí formado por células mortas que acabam proporcionando proteção mecânica e também, por incrível que pareça, de isolamento térmico aí para a árvore. Então ela acaba sendo aí que praticamente, né, a pele da árvore. E aí eu queria mostrar aqui para vocês dois exemplos de árvores aqui, que são as árvores de raízes pivotantes, tá? E também as árvores de raízes mais superficiais. E aí você tem que ter cuidado, porque um exemplo, uma árvore dessa, olha como
essa raiz é agressiva. Realmente ela é muito bonita, né? Mas ela é uma raiz agressiva. Será que seria interessante eu plantar ela aqui? Imagina essa árvore plantada aqui. Olha como ia estar as raízes dela. Já tinha destruído totalmente esse piso. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Então, árvores de raízes pivotantes, nós podemos aí dar o exemplo aí do mogno, do angico, do pau-ferro. Então essas árvores elas acabam sendo indicadas para o plantio em áreas urbanas, pois elas não danificam o piso nem os passeios, tá bom? Então elas raramente vão prejudicar as estruturas, as canalizações das edificações e qualquer outra coisa que venha a ser construída próximo a elas. Já as árvores de raízes superficiais, ou também chamadas de rasteira, né? Um exemplo que nós podemos utilizar o flamboyant, o gupuvaru, a paineira. Então essas são mais adequadas para os plantios em parques urbanos ou até mesmo em pisos extensos, né? Onde não exige uma área de superfície aí. Então, ela tem o desenvolvimento da sua estrutura de apoio, que no caso a raiz, de uma forma muito agressiva. Então, ela acaba podendo aí praticamente que prejudicar a estrutura aí, ou danificar até mesmo as calçadas ou qualquer outra coisa que venha aí, entre aspas, né, ficar no seu caminho. Uma coisa muito interessante, até na parte visual e multissensorial, é você escolher as árvores também de acordo com as cores, porque tem diversas cores que a gente pode trabalhar, e a arquitetura é isso, né? A gente vai trabalhar a parte de conforto, mas também deve trabalhar a parte estética. É um cuidado aí com a questão das cores. Então a coloração das folhas das árvores não chega mesmo a ser tão variada assim. Então a gente muitas vezes escolhemos árvores muito parecidas e aí não causa uma atração. É interessante que essa preocupação realmente seja percebida por nós arquitetos, tá bom? Então tem diversos tipos de cores e tonalidades. Nós temos o verde médio, o verde escuro, tá? O verde acinzentado, o verde amarelado, o verde mais avermelhado também, além das colorações aí prateadas, que basicamente típicas, né? Um exemplo aí do eucalipto argentino. Então nós temos diversos tipos de folhagens aí, de diversas tonalidades diferentes, tá bom? Então, aqui nesse slide nós vamos perceber um pouquinho do papel que o fruto pode ter como protagonista do nosso paisagismo, tá bom? Então, como vocês já sabem, as árvores frutíferas ou árvores com frutos, né, comestíveis, são relacionadas aí a uma coisa ruim. Elas acabam sendo muitas vezes aí relativamente pouco utilizadas aí no paisagismo urbanos. Então, em parte por um certo preconceito, mas também por dificuldades concretas aí na questão da manutenção, né? Questão da limpeza. Então, isso acaba sendo um ponto negativo, entre aspas, também, em relação às árvores, pois a maioria delas exige um cuidado especial, seja na questão da adubação, seja na questão também da poda. Uma coisa também que deve ter um cuidado relativamente alto com ela é no controle de pragas e também de doenças. Porém, ela pode ser selecionada algumas espécies mais rústicas de árvores com frutos comestíveis.
menos exigentes de tratos culturais, né? E também que possam ser utilizadas pelo seu valor ornamental. Então, dependendo do tipo da árvore, nós podemos utilizar sim. Ela vai causar menos tempo aí de manutenção, vai ocasionar menos cuidados provenientes a essa manutenção, questão de poda, adubagem, até mesmo na questão da limpeza, tá bom? Então é só escolher a árvore certa, árvores com menos exigências, assim dizendo, né? Para que a gente possa começar a utilizar árvores aí no nosso paisagismo. E aqui eu vou, nesse slide, a gente vai começar a falar realmente aí dos tipos de árvores mais utilizados aí no paisagismo, tá bom? Então nós vamos começar a perceber aqui um pouquinho como que a gente pode estar sendo trabalhado essa questão das árvores. Então, as coníferas, de um ponto de vista estritamente botânico, elas pertencem às ordens das plantas chamadas de gimnospermas, que são plantas onde as sementes apresentam-se nuas, dispostas em pseudofrutos. Como exemplo, nós podemos aí falar da pinha, tá bom? Então, para os paisagistas, o que mais interessa é o fato das coníferas pertencerem a um grupo de plantas de morfologia externa bem definida e também reconhecida. E pelo fato dela ser uma espécie de características comuns, elas acabam se diferenciando aí de uma forma muito grande com as outras plantas, tá bom? Então aqui nas coníferas, realmente nós conseguimos ver esse formato de cone, tá? E como eu falei para vocês, é, ela contém aí os pseudos frutos, né? Que são as pinhas, tá bom? Então logo após elas nós temos as palmeiras. Elas são plantas muito singulares pelos seus aspectos, né? E únicas como elemento aí de destaque da paisagem. Uma coisa que eu queria evidenciar aqui com vocês, deixar bem explicado, é que na questão das palmeiras, nós vamos utilizar elas como demarcadores de caminhos, tá bom? Então elas para fazer a demarcação de caminhos, para você tentar chamar atenção para algum local, né? Porque elas são altas, elas são imponentes, então é interessante você utilizar ela para esse aspecto. Mas se você for querer utilizar a palmeira como uma fonte de sombra, uma fonte de conforto ambiental, realmente você vai ser bem prejudicado nesse aspecto, porque ela não serve para isso. O forte dela realmente não é esse, tá bom? Então é muito importante a gente ressaltar essa característica dela. Então, se você tem a questão aí de delimitar um caminho, né, de chamar atenção para algum outro local, para alguma outra paisagem, ou até para mesmo para uma fonte, seja qual for o objeto que você queira chamar atenção utilizando uma palmeira. Beleza, a gente pode fazer isso. Mas para a questão do conforto ambiental, não é interessante aí que você utilize a palmeira, tá bom? Então, a palmeira, a copa dela, normalmente nós vamos encontrar duas formas bastante características aí. No formato das suas folhas, né? Que são em eixos que tornam a copa mais globular, e também nas folhas que são com eixo aí menos deformável, e com isso a copa dela acaba assumindo aí um formato de leque voltado para cima, tá bom? Então nós acabamos tendo esse formato
aí na palmeira, um formato de leque voltado para cima, por essas duas características da copa dela. Aqui tem alguns exemplos que vocês podem observar que nós podemos aplicar aí as palmeiras ao paisagismo, tá bom? Então assim, ela também vai ter uma característica mais na parte estética, tá bom? Mas na parte de conforto realmente ela vai ficar a desejar. Ela não vai conseguir aí trabalhar um sombreamento tão eficaz. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as trepadeiras, tá? Então vocês vão saber como vocês podem aplicar as trepadeiras ao projeto de vocês. Então, como vocês já sabem, na natureza as trepadeiras elas realmente são plantas desprovidas de caule. Então elas não têm esse caule mais resistente. Com isso elas não têm um apoio muito grande. E aí elas acabam se fixando às outras árvores para ter essa questão aí do desenvolvimento dela e também do crescimento, porque ela sempre vai tentar buscar a luz, tá bom? E aí na parte arquitetônica nós podemos ter vários elementos onde nós podemos estar propiciando esse crescimento dessas trepadeiras. Essas trepadeiras no conforto ambiental, elas vão ser utilizadas aí, né, para reduzir os efeitos do sol, porque a planta ela consegue absorver demais a questão aí do calor, né? Diferentemente aí de uma parede de concreto que realmente vai absorver esse calor e vai jogar para dentro da edificação, as trepadeiras já não. Elas já vão conseguir absorver esse calor sem transmitir isso para o ambiente interno, tá bom? Então, essas plantas elas são ideais para recobrir cercas, muros, pérgolas, colunas, arcos, treliças. Então, nós temos diversos locais onde a gente realmente pode estar utilizando essas trepadeiras, tá? Um exemplo aqui, ó, fizeram aqui um varal, né? E aí colocaram a trepadeira aqui. Provavelmente ela vai estar absorvendo aí uma parte aí do calor que poderia estar pegando nessa parede aqui de trás. Parece uma coisa bem simples, mas é porque essa trepadeira ainda está muito jovem. E aí realmente ela não está muito desenvolvida, tá bom? Esse outro exemplo aqui é um outro tipo de trepadeira, né? Onde já está recobrindo o muro. E assim, esteticamente ela fica muito bonita, tá bom? E aí nós vamos ver que há diversos tipos aí de tamanho de trepadeira, tá? Nós vamos ter trepadeiras aí que vão chegar no máximo aí a 2 metros, né, de extensão. São trepadeiras aí de pequeno porte, que a gente tem até um exemplo aqui, a trepadeira flor de cera, né? A de médio porte e também a de grande porte, tá? Que seria o exemplo aqui dessas 7 léguas, que pode chegar até 100 metros aí de extensão. Então nós temos diferença de porte até mesmo aí nas trepadeiras, e é muito interessante vocês saberem isso antes de indicar algum tipo aí de trepadeira para algum ambiente de vocês, tá bom? O outro tipo de planta que nós vamos ter são os arbustos. Então esses tipos de plantas aqui são muito interessantes, pois a gente consegue deixar ele também de uma forma mais natural ou até moldar, né? Com a ajuda aí da poda, a gente consegue moldar esses arbustos. Então esses arbustos eles formam um conjunto de plantas, né, bem características, muito relacionado aí com as árvores.
elas acabam sendo diferenciadas dessas árvores pelo menor porte que elas têm. Elas no máximo aí vão chegar a 6 metros de altura, tá bom? Uma coisa também que diferencia elas das outras árvores é que elas têm um caule repartido rente ao solo. No entanto, elas são muito resistentes e também têm uma vida longa na maioria das vezes, tá bom? Isso acaba permitindo aí a formação de conjuntos vegetais uniformes, funcionando aí associadamente a outras. Então a gente consegue fazer uma adequação, né, um trabalho em conjunto dos arbustos com os outros tipos de plantas, tá bom? Então, basicamente, os arbustos nos nossos projetos, eles podem ser utilizados aí como limitadores, tá? Tanto limitadores visuais quanto até limitadores, um exemplo de vento. Vamos dizer que você está no litoral do Brasil, onde o vento normalmente tem grandes velocidades, né? E você quer criar realmente uma barreira, um limitador de velocidade desse vento, para que esse vento entre na edificação de uma forma mais suave. Então você pode utilizar sim os arbustos como uma forma de trabalhar essa questão aí da limitação aí dos ventos, tá bom? Então, o próximo grupo de plantas que nós vamos estudar são as herbáceas. Elas são completamente desprovidas de lenho. Elas acabam se diferenciando aí da maioria das plantas aí, principalmente aí pela questão da sua estrutura. Uma das suas características que elas produzem desde o início do seu desenvolvimento uma grande quantidade de ramos especializados nas produções de flores, tá bom? No que se diz a respeito do paisagismo, nós podemos distribuir as herbáceas em três grandes grupos. Então, nós temos as herbáceas erguidas, as forrações e os pisos vegetais. Então, nós vamos ver aqui principalmente a questão das forrações e também dos pisos vegetais, que são dois tipos aí das herbáceas que são muito importantes aí para o nosso conforto ambiental, tá bom? Quando a gente pensa na herbácea, né? Normalmente a gente vai pensar, nossa, ela não gera sombra, ela não vai conseguir proteger uma parede de uma insolação. Mas por incrível que pareça, as herbáceas elas podem desempenhar um papel muito importante aí na questão do conforto, tá? Tanto na parte das forrações, né? Que normalmente são essas herbáceas que não são resistentes ao pisoteio, como vocês podem ver, são plantas realmente aí delicadas. Então elas podem ser utilizadas sim no conforto ambiental e também na questão dos pisos vegetais, tá? Que são chamados e são conhecidos normalmente aí por gramas, né? Então esses pisos vegetais eles já têm uma alta resistência à pisadura, né? Eles aguentam muito a questão aí da poda, do pisoteio e também a maioria vão pertencer realmente aí à família das gramíneas, tá bom? E aí no conforto ambiental, como que nós vamos utilizar ele? Como eu já falei para vocês em outras aulas, a questão das cores, dos materiais influenciam muito na questão do calor dentro da edificação. E aí o que acontece? Quando o sol bate em um piso de concreto, ele acaba refletindo um pouquinho desse calor para dentro da edificação, por conta
do efeito das ondas longas e também das ondas curtas, né? Então, acaba se refletindo um pouco desse calor que esse concreto absorve para dentro da edificação. E quando a gente usa pisos vegetais ou até mesmo forrações, esse calor que vai ser refletido basicamente é zero. Por quê? Porque essas plantas aqui, elas vão conseguir absorver que praticamente todo esse calor e não vai se refletir praticamente que nada, tá bom? Nada para dentro da sua edificação. Então, até mesmo se vocês quiserem dar uma pesquisada em alguma das espécies dessas gramíneas, nós temos alguns tipos aqui, tipo esmeralda, São Carlos, Santo Agostinho, a coreana, a batatais, as bermudas, amendoim, também a grama preta, tá bom? Então nós temos diversos tipos aí de plantas onde nós podemos estar utilizando realmente no conforto ambiental e para estar evitando também a questão da impermeabilização total do solo, que além desse calor estar sendo refletido, a questão da chuva não consegue entrar no solo por essa impermeabilização praticamente que total, né, de todas as casas. Então, o último grupo aí que nós vamos estudar são das plantas atípicas. Elas também são chamadas aí de grupos diferenciados, né? As principais plantas desse grupo são os bambus e as bromélias, tá? O bambu, ele é da família das gramíneas, mas se você for utilizar o bambu no conforto ambiental, ele vai ter um efeito muito parecido com os arbustos, onde você pode criar um bloqueio visual ou também de diminuição de vento. Uma coisa que você também pode trabalhar com a questão dos bambus é o bloqueio da iluminação, ou seja, da luz solar. Uma outra planta aqui, mas é mais utilizada aí pela questão da estética, são as bromélias, tá bom? Então aqui nós já vamos conseguir adentrar mais na questão aí do projeto, tá? Então aqui eu queria mostrar para vocês sobre o plano de massa. O plano de massa, ele é o estudo preliminar da paisagem. Quando se define a estrutura básica dos espaços a serem produzidos, suas características de uso, forma, cor, textura, os caminhos também é muito interessante você já determinar nessa etapa do projeto, tá bom? Então, o processo de se projetar o espaço se configura pela primeira vez o desenho da paisagem desejada, em um tempo e espaço definidos, baseado nos estudos efetuados anteriormente sobre a área em questão e que se resultam em um plano geral, que pode ser chamado de zoneamento, tá? Então é interessante que você faça o zoneamento da sua área de paisagem, para você saber onde é a área do bosque, onde é a área de lazer infantil, onde é a parte das águas, tá bom? Então é muito interessante você fazer esse zoneamento, esse estudo preliminar, antes de realmente projetar o seu espaço. E aí uma coisa interessante que você deve tratar é de sempre colocar espécies parecidas juntas, tá? Criar realmente aí planos de massa, criar realmente aí um volume interessante aí com essas plantas. Então, sobre o plano de massa, ele serve aí como um apoio para o projeto final, pois nele é estudado a configuração da futura paisagem a ser produzida. É uma etapa de questionamento do plano proposto através do estudo das possibilidades espaciais que este plano induz sobre um sítio determinado.
Para cada item do plano, bem como para o seu conjunto, são produzidas alternativas espaciais, que depois de analisadas e selecionadas levam ao esboço da paisagem final que você pretende para o seu projeto, tá bom? Então, esse conjunto produzido, depois de questionado e avaliado pelos diversos setores interessados na produção da paisagem, ele acaba sendo modificado e é muito necessário que essa transformação desse estudo estabeleça um anteprojeto. Então, aqui eu vou apresentar para vocês alguns estilos de caminho para que vocês percebam quais vantagens vocês podem estar tomando aí do terreno de vocês e também dos caminhos para propiciar um melhor aproveitamento até do espaço de vocês, tá bom? Então, ó, nesse exemplo aqui, nós temos o percurso direto, tá bom? Então, esse percurso direto aqui, ó, é um percurso mais rápido, tá? Normalmente nele você não vai encontrar nada muito assim muito atrativo. Então realmente é um percurso mais rápido, com menos surpresas aí ao decorrer do caminho, porque você acaba enxergando já o começo, o meio e o fim num único local, tá bom? Então esse percurso aqui ele não é muito indicado para quando você quer realmente causar sensações multissensoriais nos seus usuários. Já esse outro exemplo aqui é um caminho direto, porém ele tem áreas de paradas. Então você vai ter o seu caminho, só que você vai ter áreas de paradas, áreas de descanso, áreas de contemplação, tá? Então esse daqui já é bem mais indicado do que esse outro, porque esse aqui é somente direto, ó. A gente não vê nenhuma área de parada para contemplação, nenhuma área de parada para descanso. Um exemplo, você quer fazer um piquenique, nesse caminho direto aqui não tem essa possibilidade, porque ele vai ser utilizado somente aí como fonte de transição, tá? Já nesse outro não, a gente já tem aí um percurso aí com paradas, né? Mais proveitoso. Esse outro aqui, esse outro exemplo, ele é um desenho mais orgânico, né? E por esse motivo ele é um caminho mais lento. Ó, você pode ver que é basicamente em linha reta, é basicamente essa mesma distância, né? Só que aí você tem um caminho mais lento, um caminho mais longo, e sempre que a pessoa dobra aqui, ó, quando ela vai vir para cá, ela tem uma surpresa, ela já encontra algo novo, né? Inesperado. E aí quando ela vem para cá, ela já encontra outra coisa nova. E assim por diante. Aqui já não, ó. Quando você está no começo, você já consegue enxergar o final. E dessa forma não. Aqui, ó, cheio de árvores e tudo mais, tampando a visão, você não consegue chegar a enxergar realmente o final. Então, a cada curva realmente vai ser uma surpresa, algo que você pode estar trazendo aí uma contemplação para o seu usuário, né? Esse daqui já é um percurso direto com áreas de parada também, ó, igual esse outro aqui, né? Outro exemplo bem parecido. E esse aqui já é um percurso mais lento, né? Um desenho mais orgânico, só que com áreas de parada. E é exatamente esse aqui é o meu preferido, porque você vai trabalhar um percurso mais lento, onde você vai realmente estar trazendo vários tipos de sentimentos, vários tipos de emoções aí para o seu usuário.
e também com essas áreas de parada para descanso e para contemplação, que é onde você consegue colocar um lago, onde você consegue colocar um banco aqui para a pessoa poder sentar e descansar, onde você consegue colocar um playground para as crianças brincarem. Então você tem infinitas possibilidades de trabalhar isso daí. Então nessa etapa do processo, do projeto de vocês, vocês têm que acabar determinando todos os elementos formadores da paisagem, de modo que cada espaço, cada pátio, cada clareira, caminho tem determinadas já as suas formas e as suas dimensões básicas, sendo aí caracterizados pelos seus pisos, planos, volumes, vegetações, muros, esquemas e também dos volumes edificados. Então você vai trabalhar tanto os volumes de vegetação quanto os volumes edificados, tá bom? E aí os volumes de vegetação você vai utilizar os diversos tipos de tamanho de árvores, de copas, né? Então a gente vai poder utilizar isso aí ao nosso favor. E foi isso que foi o intuito dessa aula aqui, de apresentar a vocês todas essas variações para que vocês possam trabalhar da melhor maneira possível, tá certo? Então aqui nesse slide nós vamos falar um pouquinho sobre os espaços determinados exclusivamente pela vegetação, que podem ser clareiras, campos, bosques, gramados destinados a viveiros, para reserva natural, santuários de animais e também para o uso do público, seja para passeios, para sentar, para descansar, para dormir, comer um lanche ou até mesmo jogos, tá? Então cada um deles vai variar a sua configuração de acordo com a estrutura do elemento vegetal utilizado, dependendo também da sua forma, da sua quantidade, de critérios de assentamento, da sua predominância, da sua altura, textura, cor e também transparência. Então aqui nós temos alguns modelos que você pode utilizar aí como variação ao decorrer dos seus caminhos e também do seu paisagismo. Quando você quer trabalhar uma visão mais ampla, mas sem um estilo de corredor, como aquele exemplo que eu mostrei das palmeiras, você pode utilizar barreiras vegetais mais próximas, delimitando assim um caminho, né? Uma barreira física, utilizando aí volumes mais baixos de arbustos, tá bom? Então você não vai estar delimitando a questão da visão da pessoa, você vai ter uma visão mais ampla, mas você vai estar dando aquela ideia de caminho para ela, trabalhando assim bloqueios físicos, tá? Um arbusto aqui ele acaba sendo um bloqueio físico para que a pessoa não pise na grama e para que ela tenha um caminho delimitado. A gente também pode continuar trabalhando essa questão da visão mais ampla, só que com planos mais verticais. E aí você trabalha no estilo de corredor, tá? E aí você vai ter uma visão mais ampla, com árvores menos densas e trabalhando também essa questão do caminho, trabalhando o caminho do seu projeto. E uma última alternativa seria com planos verticais mais próximos, com um visual mais restrito, né? Ou seja, você vai utilizar árvores mais densas, com as folhas e a folhagem mais densa mesmo, trabalhando aí no estilo de um bosque. E aí você pode propiciar algumas surpresas, porque a pessoa não vai ter uma visão tão ampla, né? E assim ela vai ter
uma experiência muitas vezes multissensorial muito maior. E aí você também pode estar trabalhando algumas configurações para clareiras no meio do seu paisagismo. E aí você pode utilizar um visual mais amplo, né? Sem utilizar nenhum bloqueio, nenhuma árvore. Você realmente só vai fazer uma clareira e tentar delimitar ela de alguma forma. Você também pode fazer uma clareira trabalhando aí árvores da mesma espécie. E aí você não vai acabar bloqueando a questão visual da pessoa. Ela vai conseguir enxergar outras partes do parque, né? E aí você trabalha essa formação aqui, ó, que são árvores da mesma espécie. E aí você pode estar trabalhando a questão das alturas das copas, né? Como se fosse mesmo uma questão aí de caminho. E também as clareiras formadas por arbustos e também árvores mais densas, onde você acaba limitando a visão e assim trabalhando essas questões de uma surpresa a ele andar, uma questão mais aconchegante, onde ele se senta num local mais privado, tá? Então às vezes ele quer fazer ali um piquenique com a família dele, num local onde as pessoas não vão enxergar ele com tanta facilidade. Então ele pode estar trabalhando essa questão aí também, tá bom? Então nesse próximo slide aqui, nós vemos a importância muitas vezes de nós criarmos marcos, né? Utilizando árvores maiores, com uma estrutura maior. Então, muitas vezes a gente acaba criando esses pontos de referência dentro do nosso projeto. E isso é muito importante. E você utilizando essas árvores maiores e tudo mais, querendo ou não, você também vai estar propiciando mais áreas de sombra, né? Então é interessante você, dentro do seu projeto, pensar em um local para uma árvore de uma estrutura maior, para que você crie esse elemento realmente de um ponto de referência, um marco aí, para até mesmo quem estiver vendo de longe essa árvore saiba que ali é um local interessante, ali é um local que as pessoas usam realmente, tá? E acaba chamando realmente a atenção para o projeto. E aqui nós podemos ver algumas variações dos formatos, né, das copas em relação aos nossos projetos. Aqui os formatos mais globulares, né? Aqui em formato de domo, tá? As cônicas, que não são muito proveitosas aí para a questão das sombras, né? Pelo formato dela, ó, o sol acaba pegando bastante aí no nosso caminho. Aqui essas cônicas também, essas cilíndricas aqui, elas acabam também propiciando essa questão aí de uma menor bloqueio do sol, tá? Os coqueiros aqui, as palmeiras, né? Praticamente não vão gerar sombra nenhuma. Então, repetindo até para vocês, não é interessante utilizar elas para trabalhar a questão de sombras, tá bom? E aqui o formato aqui dos arbustos, que no máximo eles vão chegar a 6 metros, né? Mas também não é muito interessante a gente utilizar eles aí para uma questão de sombra, principalmente em um caminho. Você acaba delimitando demais a visão e a pessoa às vezes pode se sentir presa se você coloca um arbusto aí numa altura muito elevada. Aqui eu queria mostrar para vocês a questão das copas, né? Que eu falei para vocês logo mais cedo, em relação aí das copas mais fechadas e das copas
semi-abertas ou muito abertas, né? Também chamadas aí de muito transparentes. Então as copas fechadas, ó, como vocês podem ver aqui, elas propiciam espaços mais sombreados. Então é muito interessante a gente utilizar essas árvores de copas mais fechadas, dependendo do nosso clima. Estou assim tirando como experiência, né, o clima de Rondônia, que é um clima mais quente, úmido. Então é muito interessante a gente criar muitas áreas aí de sombreamento. Já em regiões onde nós temos os climas de inverno, é muito interessante tomar um cuidado para escolher realmente as árvores com características mais caducas, né? Onde no verão ela esteja totalmente cheia de folhas e flores, e no inverno ela esteja completamente aí uma copa completamente rala, né? Uma copa totalmente desnuda, para que a gente consiga aumentar essa questão da iluminação e também da insolação, para que assim os usuários desse local consigam aí ter um conforto térmico bem melhor, tá bom? Então só tomar cuidado com essa questão das copas, sempre trabalhar as copas mais fechadas em regiões onde pedem esse sombreamento, normalmente aí regiões que ultrapassam os 20 graus, tá bom? E para as regiões de clima predominantemente frio, a gente trabalhar sempre com esses estilos de árvores de copas mais caducas aí, com o tempo aí do inverno, das copas realmente desnudas, tá bom? Aqui alguns exemplos de características onde a gente pode utilizar os lagos, né? E também as fontes. Normalmente vão ser utilizados aí para climas mais secos, tá? Mas dependendo da área, da abertura do terreno, até mesmo para climas úmidos com o propósito de contemplação, a gente pode utilizar, tá bom? Mas não com propósito de umidificação, porque para um clima quente e úmido não vai precisar de umidificação. Então, só tomar esse cuidado para não falar besteira aí para o seu cliente, né? Que consequentemente, por enquanto, é o seu professor, tá bom? E aqui o último slide, só para mostrar aqui para vocês a questão aqui do nosso paisagismo, né? Então é muito interessante, gente, que vocês lembrem disso. No verão, árvores com as copas cheias, tá? E no inverno, árvore com as copas ralas. Então tomar esse cuidado aí para que o seu projeto não vire aí alguma coisa desinteressante na questão do conforto. Você acabar colocando uma árvore que no verão ela tá com uma copa completamente rala aí, uma copa caduca, né? E no inverno ela esteja cheia de flores. Não é interessante a gente trabalhar dessa forma. E se no verão a copa está completamente cheia e no inverno essa árvore está completamente desnuda, tá bom? E aí, turma, essa é a nossa última aula nesse formato gravado, tá? Você assuntos muito específicos. Eu achei melhor a gente trabalhar dessa forma gravada. A gente já vai voltar para o nosso formato de live novamente, tá bom? Mas aí eu gostaria de algumas sugestões de vocês, tá? Sugestão aí de melhoria da aula, como vocês estão vendo essas aulas, se estão gostando, se não estão,
como está sendo essa questão aí dessa matéria, se é uma matéria que tem alguma satisfação para vocês, se não tem, e a gente está aberto aí para melhorias, tá bom? Seja críticas construtivas aí, elogios, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí. Quero agradecer vocês por mais uma aula. Semana que vem nós estaremos juntos aí na live no YouTube, tá bom? Trabalhando de uma maneira mais pessoal, pela questão aí de estar tirando dúvida de vocês, mas tentando deixar o assunto o mais mastigado possível para não ter realmente a geração aí dessas dúvidas, tá bom? Um abraço para todo mundo e fique com Deus. Até mais, tchau, tchau. Até semana que vem.